Olá pessoal, nós estamos no meio dessa operação Rei Ezequias e por que que estamos com esse título, não é? Por que que estamos nessa operação? A Igreja do Brasil, ela precisa aplicar a estratégia baseada no governo do Senhor, no governo de Cristo, no governo que o Senhor tem dado através dos seus sacerdotes e dos 5 ministérios. É importante que o sacerdócio real seja restaurado. E quando a gente medita no rei Ezequias, ele foi um homem que trouxe restauração, reforma, restauração, e os marcos proféticos que o espírito profético, os profetas trouxeram para ele naquele tempo, passaram exatamente por mudanças internas que precisavam acontecer, onde ele trabalhou uma restauração das portas, e purificou a casa de Deus, o templo de Yahvé. Ele trabalhou no sentido de que houvesse o ordenamento do céu internamente na vida do povo de Deus. E nós podemos fazer essa aplicação da mesma maneira para a igreja hoje. Essa restauração do nosso funcionamento interno, não é? A restauração das portas, a purificação da casa. Nós hoje não temos um prédio, mas somos a casa de Deus. A casa de Deus no Brasil. O templo de Yahvé são as pedras vivas, não é? E ele reintegrou os sacerdotes e os levitas e o seu ministério e restaurou a celebração da Páscoa. Então veja só, a reintegração, a restauração do sacerdócio de todos os santos, não só os líderes, e isso é o funcionamento do sacerdócio levítico, isso é antigo. Isso não é o atual. A aliança atual fala de nós, o povo, como sacerdócio real, fazendo nosso sacrifício agradável a Deus, diante dele todo o tempo. Então veja só, essa restauração é importante. Nós vamos ver o rei sendo cercado, Israel sendo cercado mais na frente. Ele tem um decreto profético para vencer o cerco, mas ele só pôde vencer o cerco porque ele também trabalhou isso internamente. E eu vejo essa estratégia agora para o Brasil. Reforma, restauração do desenho original sobre o sacerdócio, sobre o funcionamento da igreja, sobre a visão do reino. E aí, sobre as festas bíblicas, vamos ter agora, por exemplo, nós vamos ter Páscoa logo, agora no começo dos meses de março, abril, nós temos esse tempo, a importância de levantarmos o sacrifício vivo de Cristo, não é, como aquilo que é o centro da fé, o centro da mensagem do reino, é o que o Cordeiro fez. Ele se ofereceu por nós e nós fomos então conduzidos para uma condição de aliançados com Deus por meio de Cristo. Então, esse é um período onde o Senhor espera que a sua igreja se posicione nisso, no Brasil, e levante aos céus a adoração restaurada, uma adoração restaurada. É uma adoração onde Deus é o foco, não é? Onde a pessoa dele é exaltada, não é? A pessoa dele é o ponto central, não é? É uma adoração bíblica, é uma adoração centrada na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas usando a Escritura para proclamar, encher os céus com essa proclamação. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia. Nós somos primeiramente sacerdócio real. E aí, fazendo esse trabalho, não de maneira ritualista, mas de maneira viva, adoração viva, não só nas nossas reuniões de domingo, mas o tempo todo, onde estivermos. E também em convocatórias específicas, turnos do dia, turnos da noite, vigílias, todo o tempo, convocatórias de vigílias de 3 horas, onde ali estará o povo de Deus fazendo esse trabalho de levantar a adoração ao Deus vivo, que é o dono dessa terra, é o dono da nação. O Senhor é o proprietário do Brasil. Ele criou os brasileiros, ele criou essa terra. E ele deu aos brasileiros para que um propósito fosse estabelecido. Não é? Então, agora, nós precisamos assumir isso, primeiramente, diante de Deus. Não é?
Então, as nossas soluções não vêm da política, não vêm dos palácios. As nossas soluções vêm de estarmos diante de Deus e de ouvirmos e fazermos a nossa parte. Então, o Senhor pelejará por nós. O Senhor trará decretos mais específicos de restauração. Portanto, no final, nós vamos ver o que vai acontecer na estratégia de Ezequias. Vem o cerco, é um cerco violento, né? É um cerco dos assírios naquela época, né? Esse cerco, que está em Isaías 37, de 33 a 38, vem um decreto profético que é estabelecido contra o cerco. O inimigo queria fazer trincheiras ao redor e tomar tudo, matar todo mundo, acabar com o povo de Deus. E ele diz, 33, não entrará nessa cidade, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade ou nação não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade ou nação para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. É claro que essa aplicação a Israel é uma, e a aplicação hoje ao Brasil passa pelo povo de Deus, igreja no Brasil. Se ela não se arrepender de todo o engano, de toda a fantasia, de todo o humanismo, se ela não clamar ao Pai, e não se posicionar em reforma na sua adoração a Deus, ela não vai ver o resultado, ela não vai ter a mudança. Então, se e somente se o povo de Deus se posicionar, então nós teremos o Senhor pelejando por nós. Não são os exércitos humanos que vão nos livrar, é o Senhor dos exércitos. É Ele que está nos chamando para posicionar o culto, para reforma no culto, reforma na adoração. A adoração precisa ser resgatada. A adoração, muitas vezes feita coletivamente, ela não vem, muitas vezes, de um coração que conhece ou está em conhecimento da pessoa de Deus, que se dedica a conhecer a Deus e dá a Ele a glória devida ao seu nome. Então, isso é muito grave. É muito grave. Então, se não somos dele, não cantaremos a Ele. Ninguém pode enganá-lo. Pode estar cheio os prédios, mas se nós não nos posicionarmos internamente no coração, porque Ele vê o coração. Ele não é enganado pela quantidade, ele observa os corações. Então é tempo de examinar o nosso coração e nos voltar e nos posicionar, porque Ele tem os seus decretos proféticos para proteger os seus interesses, os seus planos, os seus propósitos. Ele tem propósito nessa nação, ele tem povo nessa nação, mas esse povo precisa voltar a Ele, retornar a Ele e se posicionar sacerdotalmente, defender a família, posicionar-se em relação aos seus filhos, posicionar-se em relação ao seu trabalho com a igreja, os homens, as mulheres, as gerações, assumindo a vida e a visão bíblica de mundo para lidarmos com a sociedade que está pensando o contrário. A sociedade está pensando o contrário, mas a sociedade não conhece a Deus. A sociedade não pode entender essa nossa linguagem. E é importante que você não espere que entenda. É importante que você expresse a fé sendo o Jesus que essa nação precisa ver e atuando de forma individual, familiar e coletiva com o corpo de Cristo, de maneira alinhada no sacerdócio, de maneira alinhada na visão bíblica da igreja, na visão bíblica do reino de Deus. É isso que o Senhor espera de nós agora. Nós temos março e abril, esses 2 meses são muito chaves porque há muito gás de pecado e iniquidade na nação para a inimizade, para confronto, para ódio. Esse não é o nosso caminho. Nosso caminho não é a guerra de palavras. O nosso caminho é demonstrar claramente nosso culto a Deus,
nosso funcionamento sacerdotal de todos os santos, demonstrar a vida da igreja, servir os necessitados, começando pela igreja e indo à nação, e ter a visão do reino de Deus, que não se deixa ideologizar. Pense nisso e vamos trabalhar em cima disso rapidamente nesses 2 meses, março e abril. Estamos aí concluindo fevereiro, entrando em março e abril, e o Senhor espera pelo seu povo, e há um sopro do Senhor agora para que a igreja avance. Vamos tirar as âncoras de religiosidade, vamos tirar essas âncoras de medo, de insegurança, de dúvida, vamos tirar as âncoras e deixar o Espírito levar o nosso barco, o barco do reino de Deus, do povo de Deus, para liderar essa nação para o seu propósito. Não é para ter domínio sobre pessoas, não se trata disso, mas se trata de cumprir o plano que Deus tem com essa nação, de que ela seja uma bênção sobre todas as nações da terra. Ore por isso e faça a sua parte. Um abraço.